Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Amado Pai, amado Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui reunidos como irmãos, buscando o fortalecimento do nosso corpo, do nosso espírito, buscando o entendimento. Então, Senhor, aceite a nossa gratidão e também o nosso pedido, que nós possamos abrir neste momento a nossa mente, o nosso coração, para aceitar as energias salutares que são derramadas sobre cada um de nós, o acolhimento amoroso aos irmãos desencarnados que porventura tenham nos acompanhado até aqui, principalmente se estiverem em sofrimentos, que eles possam agora, com esse auxílio, entender o valor, a beleza do seu amor e da espiritualidade. Nessa prece, Senhor, queremos louvar o seu nome, agradecer pelo seu amor e pedir que esteja no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, irmãos, a gente ouve muito falar no fim dos tempos, né? No fim do mundo, né? Principalmente agora, nessa época assim, que as coisas vão apertando, guerras, né? A natureza destruindo várias coisas, vários lugares, né? A natureza em desequilíbrio e a gente em desequilíbrio. Então a gente fica pensando, será que realmente vai haver esse fim dos tempos, esse fim do mundo? Será que realmente o apocalipse vai acontecer da maneira que as religiões pregam, né? O arrebatamento, como as religiões pregam? Ou isso para nós ainda é algo que a gente precisa pensar, estudar, analisar, para ver se realmente esse fim do mundo vai ser a destruição total deste planeta que a gente vive, ou se é algo que nós não compreendemos da maneira como teria que ser compreendido. Então eu trouxe aqui alguns trechinhos do Evangelho para a gente fazer essa reflexão e também a visão espírita de tudo isso, né? Porque nós estamos numa casa espírita, então nós temos toda a liberdade de falar como a doutrina espírita encara, né? Esse fim dos tempos, esse fim do mundo, né? Então nós vamos fazer aqui para nós a reflexão. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Está em Mateus 24, 7. Haverá falta de alimentos, Mateus 24, 7. Haverá terremotos num lugar após outro, Mateus 24, 7 e Lucas 21, 11. Haverá pestilências ou epidemias de durações terríveis, Lucas 21, 11. Embora já houvesse crimes por séculos, Jesus predisse que nos últimos dias haverá um aumento do que é contra a lei, Mateus 24, 12. Destruição da terra, Apocalipse 11, 18. Predisse que os homens iriam arruinar a terra. Eles fariam isso de várias formas, não apenas por meio da violência e das ações erradas, mas também por causa dos danos ao meio ambiente. Então isso aqui está lá no Evangelho, falando que tudo isso que está acontecendo com a gente, a destruição que a gente vê aí, as guerras que estão acontecendo,
as epidemias que acontecem, que já aconteceram, né? Então tudo isso se cumpriu já, como foi falado no Evangelho, né? A gente vê cada vez mais isso se cumprindo, e cada vez mais as religiões falam, chegou o fim dos tempos. Chegou o fim dos tempos porque o planeta não está suportando mais ser agredido, o ser humano não modificou o seu modo de ser, a sua sede de conquista, de dominação ainda não se transformou em algo para o bem comum. Então isso tudo está acontecendo realmente. A gente vê a guerra aí, vidas sendo, né, levadas, a natureza. A gente teve até aqui no Brasil, agora há poucos dias em São Paulo, né, a gente vê a força da natureza. E o homem acha que ele tem poder, né? O homem acha que, por exemplo, os que estão em guerra lá, eles têm o poder bélico de destruição, mas em um segundo a natureza pode fazer eles caírem por terra. E o poder bélico deles não tem poder nenhum. E a natureza, ela é a presença de Deus entre nós, porque tudo que a natureza tem foi criado, nós somos seres da natureza, fomos criados por Deus, então tudo da natureza são criaturas de Deus. Então tudo que Deus criou tem um enorme poder, inclusive nós. Só que nós usamos esse poder de uma maneira negativa, de uma maneira para conquistar aquilo que a gente quer, não aquilo que vai trazer o nosso progresso espiritual, o nosso progresso como pessoas, como ser, como criaturas divinas que nós somos. Então aqui a gente vê que na parte das Escrituras tudo está se cumprindo. Mas agora nós vamos falar o que a doutrina espírita pensa desse fim dos tempos. Para nós espíritos, o que significa esse fim dos tempos? Que é o que nos traz a certeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para evoluir como filhos dele que somos, como espíritos eternos que somos. Então a gente tem, pela doutrina espírita, a doutrina da revelação, porque Apocalipse significa revelação. Então a revelação que a doutrina espírita traz para nós é a revelação do compromisso que nós temos com esse planeta, com a vida em si, essa vida imortal que nos pertence. Então a gente agora vai ver, com base na doutrina espírita, o que é fim dos tempos. Na doutrina espírita, o final dos tempos é entendido como uma oportunidade de renovação, de regeneração e de mudança. O espiritismo não considera o juízo final como uma condenação ou aniquilação da espécie humana, né? Então, na doutrina espírita, a gente não considera que este mundo vai ser destruído, que esse mundo vai acabar, né? Porque seria uma coisa que, se a gente for pensar, poxa, Deus vai criar tanta beleza, né? Vai trazer tantos seres para habitar no planeta. Esses seres vão se evoluindo, vão se transformando, vão se modificando, e de repente tudo acaba, né? Tudo explode, vamos supor, né? Porque eles falam que a primeira vez foi por água, né? Foi o dilúvio, né? Que foi uma situação de transformação naquela época, porque aquele povo, eles estavam desvirtuados da lei divina. Eles estavam saindo fora do projeto que Deus tinha feito para a humanidade. Então foi preciso que naquela época, em determinado lugar do globo terrestre, houvesse uma catástrofe daquele tamanho para que se desse a oportunidade de um recomeço. Então, para nós, o que está acontecendo agora? Este planeta nosso, para nós espíritos, é prova e expiação, porque nós estamos aqui passando por uma prova, estamos vivenciando as dificuldades do nosso caminho, estamos vivenciando as coisas que vão nos fazer progredir, né? O burilamento das nossas imperfeições morais, para passar para um planeta de regeneração, que será quando nós entendermos
que nós não somos só matéria, que não é a matéria que é o mais importante na nossa vida. Quando a gente deixar de pensar como matéria, de dar valor ao ter, de construir só o ter e esquecer de ser. Quando nós começarmos a pensar como espírito, nós vamos começar a ser. Então nós vamos nos preocupar com o quê? Com o que nós sentimos, com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, com o que nós estamos deixando aqui nesse planeta quando a gente for embora. Então, essa regeneração, ela dará fim a esse tempo de prova e expiação, esse tempo onde a violência ainda é presente, onde o egoísmo ainda domina os nossos sentimentos, onde a gente prioriza tudo nosso e esquece o outro, onde a gente ainda não convive com os nossos afetos de uma maneira amorosa, mas de uma maneira egoísta, onde o outro tem que ceder para me fazer as vontades, né? Onde o outro tem que ser aquilo que eu gostaria que ele fosse, não aquilo que ele é. Então, quando a gente começa a pensar como espírito, a gente vai tirando, vai acabando com esse tempo de prova e expiação, porque nós vamos começar a regenerar o nosso espírito. Nós vamos começar, em vez da gente querer continuar no mesmo propósito, sabendo que aquele propósito não é bom, a gente vai querer o quê? Corrigir os nossos erros, corrigir as nossas imperfeições. E através dessa correção espiritual que a gente vai fazendo do que a gente é, a gente vai regenerando e vai modificando essa atmosfera. Por quê? Se a gente começa a não ser mais aquela pessoa que julga, que critica, violenta, aquela pessoa agressiva, aquela pessoa rude com todo mundo, se a gente começa a se disciplinar, ver que esse não é o caminho, que a gente não precisa ser assim, que não é bom ser assim, que isso nos prejudica e prejudica o outro, nós vamos nos policiando, nós vamos nos disciplinando e vamos nos transformando. E quando a gente vê, a gente não quer mais falar rude com o outro, a gente não quer mais prejudicar o outro, a gente não quer mais ferir o outro. Por quê? Porque fazendo isso, a gente vê que a gente se fere também. Por quê? Quando a gente maltrata um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, um amigo, ou qualquer coisa que seja, depois não fica o sentimento de arrependimento, não fica aquela coisa cobrando de nós, da nossa consciência, poxa, por que eu fiz isso? Isso não foi legal, não devia ter feito isso. Às vezes a gente pode até encarar normalmente aquilo, achar que não fez nada demais, mas uma hora aquilo vai voltar e a gente vai falar, poxa vida, aquele momento eu não fui legal. Então a regeneração nossa, essa mudança de pensamento, de atitude, e aí o que acontece? Esse fim de tempo que a gente está vivendo, de sofrimento, de destruição, de dor que a gente está vivenciando, ele vai terminar. Ele vai terminar. Esse é o fim dos tempos. Porque não terminou aquele tempo da barbárie lá, que nós fomos os homens primitivos, não terminou o tempo dos homens da caverna, não terminou a Idade Média, onde as pessoas queimavam porque se pensava diferente. Não terminou tantos tempos que a gente já viveu aí, né? Então isso são fins dos tempos, porque nós precisamos fazer com que o tempo se modifique, para a gente se modificando, tudo vai terminar, né? A gente vai fazer um tempo diferente na nossa vida, e nós estamos aqui pensando o quê? Querendo o quê nesse planeta? Quem gosta de viver numa guerra? Quem gosta de viver vendo o irmão passar fome, vendo que falta o outro, as mínimas condições de vida para eles ter a oportunidade de fazer alguma coisa da vida dele? Quem gosta de ver isso? Ninguém. Mas nós ainda precisamos o quê? Modificar o nosso espírito materialista para o espírito espiritual, né? Para aquele que vê como espírito. Por quê? Porque quando a gente vê como matéria, a gente fica meio assim, sem se importar com o que está acontecendo na nossa frente. Por quê? A gente fala assim, o outro não tem comida porque não trabalha, né? Vive assim porque não faz nada, né? Então a gente está pensando como matéria.
se ele trabalhava com comida. Não é assim. Às vezes ele não teve a oportunidade que a gente teve, ele não teve a criação, ele não teve o preparo espiritual, moral que a gente teve. Então a gente precisa pensar como espírito e olhar com compaixão. Poxa vida, aquele irmão, ele está sem comer, ele não teve oportunidade de trabalho, né? Não vamos julgar, chamar de vagabundo, falar, não, ele merece, não é assim que funciona. É olhar, poxa vida, o que eu posso fazer por esse irmão? Será que eu posso ir lá e falar para ele, irmão, você está com fome? Posso pagar uma comida para você? Se ele for uma pessoa que vive, né, aí pela vida fora, ser um teto para reclinar a sua cabeça, né, já é uma mudança de comportamento, né? Então o fim dos tempos para nós espíritas é essa regeneração. Então, se nós queremos regenerar o mundo, para ele ser diferente, nós temos que regenerar nós mesmos, né? E a gente se regenerando, a gente vai ver que já é um passo para ajudar quem precisa. Porque nós, às vezes, nós estamos pensando assim, nossa, eu não mudei nada, eu ainda penso tanta coisa negativa, a minha vida ainda está tão assim, eu podia ser melhor. Mas existem pessoas que estão um pouquinho mais atrás que a gente. E às vezes estão olhando para a gente para se espelhar na nossa mudança. Às vezes fala assim, nossa, você lembra fulano era rebelde, quando era jovem? Nossa, você lembra, fazia coisas do ar, tá velho, hoje está mais maduro, mais centrado, você não vê ele mais nos ambientes que ele ia, né? E através disso a pessoa fala, não, se ele mudou, eu também posso mudar. E principalmente a gente ser exemplo dentro da nossa casa, né? Porque um pai e uma mãe, como que ele vai querer que o filho tenha um comportamento bacana, se dentro de casa ele não tem um comportamento bacana? Se dentro de casa ainda é prova e expiação, né? Aquela pessoa difícil que chega brigando, que chega todo descontrolado dentro de casa, que a hora que chega, como diz, nossa, é uma tristeza, né? Porque tem pessoas que nem gostam de voltar para casa, porque o ambiente lá está tão pesado, está tão cheio de prova e expiação, que ele prefere ficar fora de casa, porque a hora de voltar para casa é a hora mais triste que existe. E tem pessoas que a hora que a gente sabe que ela vai chegar é a hora mais triste que a gente tem dentro de casa também, porque sabe que vai chegar a confusão. Então a regeneração é a gente mudando esses conceitos de como a gente vai ser daqui para frente. Se nós já estamos saindo dessas provas difíceis, que nós já estamos aprendendo para sair delas, porque o que nós estamos fazendo aqui nessa casa de oração? Aprendendo a disciplinar o nosso espírito, aprendendo a ensinar o nosso espírito que ele é soberano sobre esse corpo, né? Não é porque eu quero beber, que o corpo quer beber, que o corpo quer alguma coisa, que eu tenho que ceder a ele. Não, meu espírito vai falar, não, isso eu não quero. Por quê? Quem manda no corpo é o espírito. Mas a gente, por ser muito matéria, acaba cedendo. A matéria fala mais alto em determinados pontos. Então a gente precisa disciplinar o nosso espírito no que ele pensa, no que ele quer fazer, como ele vai se modificar, porque só cabe a nós. Se nós estamos aqui aprendendo, né, que nós temos um livre-arbítrio, por que a gente não usa isso? Por que a gente cede à vontade de certas pessoas, certos modismos, a certas coisas que a gente sabe que não é legal e a gente vai fazer porque um amigo me chamou, o amigo me convidou, né? Vamos ali tomar uma? Eu vou porque o amigo chamou, sendo que eu sei que ali não é bom para mim. E meu livre-arbítrio? Então eu tenho que saber usar. Tem que falar, não, meu amigo, você está vendo a minha luta para largar de beber, para largar de fumar, né? Você está vendo que eu estou me propondo a uma mudança de comportamento, então você tem que me ajudar, você não tem que me convidar para lugares que você sabe que não são bons para mim. Mas primeiramente eu tenho que saber falar não, porque senão o círculo vicioso nunca se rompe. Então o mundo, o fim dos tempos é isso. Nós já passamos vários fins de tempos,
E vamos passar agora esse final de tempo que nós precisamos voltar a respeitar a natureza. Nós precisamos voltar a cuidar do nosso planeta. Nós precisamos voltar a cuidar das árvores, dos animais, da água. Né? A gente fala na água, todo mundo, eu vejo um desperdício de água que eu fico abismado de ver. Falo, será que as pessoas não têm consciência da importância que a água é na nossa vida e que está havendo uma escassez de água? E você passa, tem pessoas lavando passeios com a mangueira. Né? Não sou contra você jogar uma água para apagar poeira, não, mas existe uma coisa chamada vassoura, que pode ir lá tirar o grosso primeiro, você juntar no lixo e depois você jogar uma água para tirar o pó. Não precisa você esguichar as folhas, os trem com a mangueira, não. Isso já é contribuir, né, para a natureza respirar um pouco mais tranquila. Porque o que será de nós se tudo ficar escasso? Como nós vamos reagir? Não é? Então, o fim de tempo é essa mudança que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós já estamos aqui em reencarnações e reencarnações e ainda vivenciando os mesmos problemas da antiguidade. O mesmo orgulho, a mesma vaidade, a mesma sede de poder. Quando nós vamos mudar? Quando nós vamos começar a regenerar e pensar o coletivo? Né? A gente precisa pensar o coletivo. E começa lá em cima. Essa coisa da regeneração teria que começar nos líderes mundiais. Eles pensaram no coletivo. Então precisa chegar o fim desse tempo da barbárie, do egoísmo, do poder dos soberanos, né? E eles começaram a pensar como ser coletivo. Por quê? Se eu fizer alguma coisa aqui em Perdões, morando aqui, vai afetar todo mundo que me conhece, todo mundo que gosta de mim, né? A gente vê quando uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, fica doente, você fica sabendo, fulano está com uma doença gravíssima, não te afeta? Então, qualquer coisa que nós fizermos aqui na cidade de Perdões, como moradores de Perdões, vai afetar todos. Porque nós precisamos ter compaixão, ver o que o outro está fazendo da vida e ele também ver o que nós estamos fazendo da nossa vida. Então, o fim do tempo é a gente compreender isso, que nós precisamos de uma grande mudança no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Isso começa, gente, dentro de nós, individualmente. Tendo mais paciência, não brigando por determinadas coisas, colocando seu ponto de vista sem agredir o outro, porque a gente não precisa brigar para falar que está certo, a gente não precisa brigar para falar que não fez determinadas coisas, para se defender. A gente pode fazer isso tranquilamente, né? Usar o equilíbrio, a serenidade, para que a gente possa ir mudando essas coisas, né? E terminar esse tempo de violência que a gente está vivendo hoje, esse tempo de destruição que não existe aqui entre nós. Isso é o fim dos tempos, que nós precisamos fazer que aconteça. O respeito a nós mesmos, o respeito ao nosso próximo, que é nosso pai, nossa mãe, a sociedade que a gente vive, o ambiente que a gente está. Tudo isso é a máxima do Cristo. Tudo isso é ensinado por Jesus, que passou aqui respeitando cada pessoa que ele encontrou, que passou aqui abençoando cada lugar que ele pisou, amando cada ser que ele pôde ter contato, ou os que ele não pôde, que somos nós, que estávamos lá, quem sabe, né? Mas hoje Jesus tem um contato íntimo conosco, porque hoje a gente não é proibido, a gente não vai mais ser trucidado por amar Jesus, por falar de Jesus como antigamente, né?
Então é esse tempo que está terminando, gente. Esse tempo que a Terra precisa se regenerar. A Terra precisa se modificar, mas ela começa a se modificar com o nosso modo de ser, com a nossa regeneração. Vamos esquecer o passado, as coisas que a gente já fez, vamos lembrar só como alerta, não vamos ficar presos ao arrependimento. Ah, por que eu fiz isso? Ah, isso minha vida não deu certo, foi porque eu escolhi isso. Vamos esquecer isso. Vamos lembrar só para ter cuidado de não repetir as coisas negativas que a gente já vivenciou. O passado serve para isso. Mas não vamos ficar no arrependimento, porque de arrependido diz que o inferno está cheio. Para quem acredita em inferno, a gente sabe que o inferno não existe. Mas de arrependido, de pessoas arrependidas, de ter vivenciado alguma coisa, todos nós temos. Mas a gente não pode ficar prisioneiro desse arrependimento. Por quê? Porque a gente tem que virar a página da nossa vida. Porque a gente está aqui para construir novas coisas, viver novas possibilidades e ser novos no nosso pensar, no nosso saber, no nosso agir. Isso é regenerar. E quando a gente começa a regenerar, a gente começa a reconstruir aquilo que a gente destruiu, em nós principalmente. Reconstruir aquela emoção, reconstruir aquele amor que a gente perdeu pela gente mesmo. Então regenerar é a reconstrução que nós precisamos fazer daqui para frente. Reconstruir afetos, começar de novo, né? Então, o fim dos tempos para a doutrina espírita é essa regeneração, essa oportunidade de transformação que está nas nossas mãos fazer. E vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos oriente, que nos abençoe, para que nós consigamos fazer isso a partir de nós. A partir de nós. E quando a gente consegue se modificar para melhor, a gente começa a colher paz, a gente começa a colher alegria, a gente começa a se sentir útil, mesmo que exista tristeza, mesmo que exista dificuldade, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que às vezes a gente se desiluda, mas a gente tem a força para nunca desistir. Então, fim dos tempos é a gente deixar o que não nos vale mais como vida, e começar com coisas positivas, coisas que nos levem além, para que a gente tenha alegria de estar aqui. Então, que Deus possa nos abençoar, amado Pai, auxilia-nos a ter esse sentimento de recomeço, que eu possa me lembrar do ontem como um alerta do que eu fui, que eu possa trabalhar o hoje como algo que me faz ter esperança no que eu serei amanhã, que eu possa cada vez mais, Pai, ligado ao seu coração, estar fortalecido para vencer as dificuldades do caminho, que eu possa superar as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus desalentos, confiando que são oportunidades para o meu crescimento, que são necessários para que eu acorde e veja que eu posso fazer o melhor possível para ser feliz, que eu posso fazer o melhor possível para participar das obras da sua criação. Então, Pai, que eu possa amar mais que ser amado, compreender mais que ser compreendido, que eu possa cada vez mais levar alegria onde estiver tristeza, que eu possa, Pai, ter o sentimento de amor para todas as criaturas, porque todas são partes do seu coração. E agradecendo por estar aqui, nessa humilde casa de oração, já com o coração cheio de esperança no amanhã, nessa regeneração que eu sei que virá, nessa regeneração que começa dentro de mim e de todos os irmãos que estão aqui, quero agradecer e pedir à nossa mãe, essa grande mãe que acolheu Jesus, que cuidou, que entregou e que hoje aqui está cuidando de cada um de nós, que ela possa nos auxiliar, nos abençoar, para que nós possamos sempre caminhar em sua direção
e deixar nesse planeta a nossa marca de amor, de esperança e de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz de Cristo esteja conosco.